Bem-vindos ao Entre os Nós, o podcast dedicado a discutir os assuntos de negócios e pessoas pelo olhar de empresas de gestão familiar. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Cris, Bom estar Cami? de volta aqui. Gente, por que estamos aqui? Estava lendo um livro, meninas, semana passada, chama O Brasil no Espelho. Ele, na verdade, é um trabalho do Felipe Nunes de mestrado, doutorado, na verdade, de pesquisa. E aí tem uma informação que ele traz que nós, como brasileiros, temos a família em primeiro lugar. E a gente toma decisões da nossa vida. A cidade onde a gente vai morar, o emprego que você vai ter, para onde você vai, pelo bem-estar da família. E aí isso... epifania, né? Caiu uma ficha. É, epifania. Não, isso é pra você. Eu não sei. Não sei. Eu não sou dessa época. Enfim, não sou dessa época. O que eu pensei? Se para eu que não tenho, né, uma família empresária, não sou uma G2, G3, o que for, eu já me preocupo tanto com a minha família, imagino isso vindo para o mundo do negócio. Sim. Então, acho que era esse o tema que eu queria trazer para a gente falar um pouquinho hoje, que é bem por aí. Então, imaginando chegando isso na empresa, se eu tomo decisões para não chatear meu pai ou minha mãe, ou por hierarquia, por respeito, por uma série de valores que acontecem ali, né? Imagina isso sentando na mesa de negócio, onde talvez eu tenha ali um tio, uma tia, o meu pai ou minha mãe, e eu tenha que entrar, ou um avô, que é muito ainda, para eu trazer essas dificuldades. E até onde você abre mão ou não, e o negócio em algum momento vai começar a sentir. Então, acho que eu queria ouvir vocês em relação a isso. E depois eu posso trazer um pouco da visão do que eu vivo ali no negócio. Né? Perfeito. Você falando, Cris, eu me lembrei de um projeto que eu fiz há muito tempo atrás. E é uma empresa grande, né? É um setor de varejo. E era uma família, né? Onde a empresa foi fundada pelo avô, há muito tempo atrás. O avô era muito atuante, personalidade forte, um homem realmente ícone, né? Dentro ali da família e dos negócios também, muito reconhecido na cidade onde eles estavam onde eles estão ainda localizados. E depois o pai assumiu, né? Ou seja, o filho desse avô, e a gente estava lidando com já o filho que tinha mais ou menos ali uns 35 por aí, até menos, eu acho que na época ele tinha quando a gente fez o projeto. E era uma família que as reuniões eram muito difíceis, onde tinha uma questão, o fundador tinha já falecido, então o pai ele tinha assumido, e esse filho ele tinha uma posição onde gerou um conflito, porque o pai dele ficou afastado um tempo, depois retornou e ficou aquela situação onde mas era o filho, agora é o pai voltou, o pai está distante, só que eles tinham uma história familiar muito difícil também, né? E aí você vai entendendo, e aquilo que a gente falou no primeiro episódio sobre as questões emocionais, onde você vai vendo como a história familiar e as questões do afeto que a Fernanda trouxe, né, quando a gente falou da questão da infância, né, você vai vendo como aquilo vai vindo para uma esfera onde não deveria interferir, mas interfere, a gente é humano. Né, e a gente presenciou coisas em reunião que você fala, poxa, aquela situação, gente, que a gente, quando a gente é consultor, né, Cris, a gente não sabe nem como agir. Você fica ali com aquela cara de paisagem fingindo que você não está presenciando aquilo. E situações da pessoa levantar, sair da sala, bater porta, e tudo isso com funcionários, né, também presenciando, que é terrível, né, porque se você está falando de uma hierarquia, uma estrutura dentro da empresa. Então, a gente vê como, né, toda essa questão que você está trazendo dessas estruturas tem um peso também, né? E a gente fala, né, da questão do fundador. Muitas vezes, quando ele ainda está vivo, ele consegue controlar a família, né? Quantas vezes a gente já não viu isso em diversas empresas? Enquanto o fundador está lá, por mais que tenham tensões, a coisa fica meio controlada, né? Então, pode ser um patriarca, uma matriarca. Na hora que se vai,
Aí começam as brigas e os conflitos vão se acirrando, muitas vezes terminam em venda da empresa, né? Ou até mesmo, infelizmente, muitas falências que a gente vê, né? Muitas perdas. E aí a gente começa a ver todos esses conflitos, né? Diante das gerações, né? Avançando, né? A gente tem uma realidade que somente, em média, 12% das empresas familiares chegam na terceira geração. É muito triste. Então, o principal motivo pelo isso acontece são os conflitos familiares. E a grande verdade é que a gente, quando vai estudar, a gente aprende sobre negócios, sobre business, mas nós não temos um lugar onde a gente aprenda sobre as emoções, sobre os relacionamentos, o que significa casar, o que significa ter filhos. A gente não estuda sobre os filhos, a gente não estuda sobre como que você aprende, como que você absorve as emoções. Então, tudo é muito orgânico, só que esse orgânico depende da verdade de cada um. E aí vira muito relativo qual é a verdade. Então, quando a família ela se organiza e ela se preocupa em criar protocolos, estrutura, fica mais fácil a tomada de decisão e poder dizer qual caminho aquela família vai seguir ou o que ela precisa fazer para preparar as pessoas, seja para a sucessão ou não, para a longevidade como um todo, porque elas serão acionistas, elas sentarão no conselho de família. Então, como que parte desse bate-papo e até o nome do programa, Entre os Nós, é muito sobre isso, né? Esse tema que a Cris trouxe hoje é isso, porque a gente tem esses nós invisíveis e a gente vai trabalhando e tem um nó ali que muitas famílias não olham e é onde acaba, muitas vezes, acabando todo um legado, acabando uma empresa, uma história, por não dar uma atenção necessária por essas questões. Porque a família, ela é o pilar de construção. Então, você, quando criança, aquilo que você vai ter visão de vida, de mundo, é o ambiente que você vive. Então, essa que você trouxe da dificuldade de poder se relacionar, eu comentei no primeiro episódio sobre o Michael Jackson, e tem uma questão que ele já era adulto, ele já tinha um sucesso enorme e ele não conseguiu dizer não para o pai. Que é a dependência emocional. Exato. E assim, eu acho que o ponto também parece esquisito, porque pra gente família é o que eu tô falando. Descobrimos que como brasileiros, família é parte da gente. E a gente não coloca isso de uma maneira estruturada, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Estruturar o pensamento sobre o que é ter uma família. E a gente vive. Mas aí eu entendi lendo o livro exatamente isso, que na hora que você transita isso, das nossas casas, pensa nós aqui, somos mães e temos aí a nossa dinâmica e rotina. E eu não tenho negócios com os meus filhos, e já é uma dificuldade em diversos momentos, o diálogo, a construção. Então, naquele momento, quando eu devolvi isso para dentro da empresa e entendi essa hierarquia, né, na minha discussão ali na cozinha com os meus filhos, aí eu volto para o que a gente falou, talvez no primeiro episódio, que parece estranho você trazer métricas, processos ou protocolos, como você falou, para a parte cultural da família. Porque parece que eu estou trazendo um negócio, estruturando algo que devia ser natural. E não é. Então, eu acho que a gente também tem uma educação que talvez seja diferente por a gente ser brasileiro, ser um país jovem, né? Eu acho que... Com certeza, muito jovem. Quando você fala, né, que você falou agora da quantidade de 12% das empresas são as que conseguem chegar numa G3. O lance é que somos empresas jovens. A maior parte das empresas que a gente acompanha, elas ainda estão na primeira onda, ela ainda está com o seu fundador. Então, imagino o quanto a gente tem de reflexão sobre isso. Né? E você passa isso, você é uma G2, chegando num negócio de um G1 atuante. Né? E acho que é muita característica do brasileiro, né? Essa questão do trabalho. Né, do trabalho, ele tem um peso, né, um significado, ser quase que um centro da vida da pessoa. Né? Então, a gente vê muitos fundadores, mesmo fundadores às vezes de 70, 80 anos, ainda atuantes, ainda querendo participar, ainda querendo trabalhar, contribuir, né, de uma certa forma. Diferente de quando a gente olha para outros países que muitas vezes tem já o negócio mais estruturado, governança, conselho, e esse fundador ele já vai mais para conselho, ele vai aproveitar o que ele não aproveitou da vida, que foi o que a gente conversou no outro episódio, né?
E a gente vê muito também, acho que entra nisso que você está falando, Cris, a questão da família brasileira, né? Da gente estar sempre grudadinho, sempre juntinho, né? De estar fazendo aquela história de fazer tudo junto, né? Tanto que eu lembro muito daquela novela Avenida Brasil, do Tufão, lembra? Que era jogador de futebol, ele tinha ganho dinheiro. Primeiro que ele era jogador de futebol, tinha ganho dinheiro, mas ele continuou lá na comunidade dele. Ele fez a mansão lá na comunidade, né? E aí levou a família inteira. Então a família morava toda junta, não sei se vocês lembram, Sim. na casa, todo mundo ali. Né? E aí a gente vê exemplos assim, por exemplo, a cantora Anitta, né, que também tem vários vídeos dela com a família, quando ela viaja, que viaja a família toda, todo mundo junto. O pai dela, né, trabalha com ela. O Neymar, que é o pai também, que faz tudo, e eles se mostram uma família bem, fazendo tudo junto. Então, acho que a gente tem, assim, essa cultura, né, de estar muito próximo, estar muito junto, de querer fazer as coisas de uma forma, né, ali que esteja tudo na mesma visão. E não deveria, né, porque cada pessoa é uma pessoa e cada geração vai trazer um tipo de contribuição. Mas se a gente também adota, eu acho que duas coisas são muito complicadas. Quando você tem uma necessidade de aprovação, validação, eu lembro muito da série da HBO, a Succession, não sei se alguém vocês já viram, acredito que o nosso público também, muita gente já viu, onde você vê ali aquele homem que construiu o império da comunicação e ele tem filhos fracos. E são fracos porque ele fez os filhos fracos, né? Conforme a gente vai estudando, né? Mentalidade, comportamento, a gente vai observando coisas, você vai vendo como ele não permite que os filhos tragam a contribuição deles do jeito deles. Ele quer fazer as coisas só do jeito dele. Né? Ele não dá oportunidade dos filhos errarem e acertarem, que faz parte do nosso desenvolvimento profissional e pessoal, né? E aí você tem filhos ali que ficam na dependência para se o pai vai falar que tá bom, se tá certo, que também foi muito o que a gente falou. Mas também ter, como eu mencionei no começo, da família que tinha um embate, que a gente presenciava que era horrível, você ter filhos que tudo é contra, né? Tudo que meu pai disser, vou ser contra, né? Tá implícito ali. Então, tudo que meu pai fizer, vou arranjar problema, né? Meu pai ou minha mãe, enfim, dependendo da configuração do negócio. Então, são duas polaridades que são muito complicadas para negócios, né? Porque aí você não consegue ter, né, uma continuidade, uma longevidade do negócio, porque se falta o fundador, né, a coisa fica sem pé nem cabeça, né? Acho que esse programa da Succession, ele me trouxe bastante reflexões na época, porque primeiro que é uma pena, né, porque ele traz uma família caricata que ela não representa as famílias empresárias hoje como elas são cuidadosas, elas têm valores. Eu trabalho com muita família empresária que você realmente vê eles se esforçando para construir um legado. E então me incomoda um pouco, assim como quando falam do Brasil, sempre trazem samba e sempre as mesmas carnaval. Aqueles episódios, eles traziam essa família muito caricata. Mas, ao mesmo tempo, o que eu entendo, aquele empreendedor pioneiro, é um pouco do que a gente estava discutindo no primeiro episódio, que ele não se preocupa, ele foi se preocupar com a sucessão quando os filhos já estavam adultos. Claramente, ali entre os três, cada um tem a sua questão, mas não foi trabalhado habilidades, competências, não foi feito um trabalho dentro da próxima geração para que ele pudesse realmente passar o comando. E realmente eram pessoas fracas que estavam ali, não preparadas emocionalmente, nem de competência. Então, mas aonde estava o ponto era principalmente emocional. Era a busca de amor pelo pai, a busca de reconhecimento. Agora eu vou ser importante, agora, enfim, eu vou ter valor. E tudo isso, se a gente olha e entende que a gente precisa estudar sobre isso, a gente precisa estudar como educar os filhos, estudar como ter um relacionamento, o papel do homem, do marido, o papel da mulher, da esposa, qual é a primeira geração? E muitas famílias empresárias também têm vários núcleos, né? Porque você tem muitas sociedades onde você tem os irmãos. Então, como que cada núcleo opera? Qual é a competência, os valores, qual é a dinâmica de cada um? E ter um olhar que a gente chama dessa expressão em inglês, don't take for granted, né? Não entenda que isso já é ganho, isso já faz parte,
e que a gente precisa ter uma estrutura para não chegar. Foi muito bom que você trouxe esse episódio, essa série, para não chegar nessa situação de ter um império e de repente você não ter você não tem sucessor, uma né? sucessão, uma próxima geração ali competente, capaz de poder trazer a longevidade e entender inclusive o papel do sucessor, que é trazer, fortalecer para que a próxima geração sempre seja mais produtiva, mais próspera. E não esse olhar da gente ter como o recurso, somente o recurso, eu vou desfrutar do recurso. E sim que eu vou construir alguma coisa e eu vou trazer o meu olhar para a próxima geração, para a empresa ficar ainda mais fortalecida. Acho que, assim, eu gostei muito desse olhar que quando eu estava lendo, para entender a profundidade, né? As pessoas acho que às vezes não entendem a profundidade do que é você trazer tudo isso. E quando eu vi que a família, para a gente como brasileiro, é o ponto principal da nossa vida, né? De maneira geral, o que está envolvido ali. E seguindo nessa fala, o que eu da minha cadeira ali vejo, né, do ponto de vista de negócio, é que quando acontece, como foi na série, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é, você tem um pau comendo na empresa, que é o que você fala ali naquela situação de reunião, e aí, de repente, no dia seguinte eu tenho que estar tomando café, porque é final de semana e tem uma dinâmica do café da família. E aí, somos seres humanos, então fazer uma separação entre o que é o chefe e o que é o pai ou a mãe ou o que for, eu imagino o desafio que isso é no nosso dia a dia. Então, esse foi um primeiro ponto. E o segundo ponto, que aí eu sinto muito no meu dia a dia, é o que não é dito, ele impacta no negócio. Então, hoje eu já vejo esse silêncio, essa hierarquia ou esse respeito que a gente coloca, e ali o negócio vai sentir. Então, na hora, talvez, que o negócio comece a pipocar o problema de uma não performance, de uma não evolução ou de um envelhecimento, que acho que acontece muito, que é quando essa ideia chega, né? E você trouxe isso, Cami, que é, eu tenho uma ideia do meu jeito e eu tô vendo que ela pode ser aprimorada, mas aí a gente tem uma falta de escuta do jeito, da informação, ou aquela frase do sempre foi assim, eu cresci assim, eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiz desse jeito, e aí você não abre o espaço de discussão, que novamente é aquilo que não é dito, né? Então, acho que fiquei de uma maneira muito... Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que realmente a Fernanda estava falando, né, sobre o contexto lá da China, né? O contexto que a gente está influencia completamente a nossa vida em tudo, influencia o nosso emocional, inclusive. Perfeito. Né? Então, se a gente tem um contexto, né, onde você ali coloca todas as suas fichas num único filho, né, você tem como se você tivesse uma única chance, né? Então, meu filho precisa dar certo, porque é só esse que eu tenho, né? Sim. E do ponto de vista do filho também, só tenho essa possibilidade, porque eu sou o único para levar a família adiante, o nome da família, o legado da família. Eu acho que existe um peso. E quando a gente fala do brasileiro, o brasileiro ele já tem um jeito mais relaxado, mais tranquilo, né? A gente tem um jeito mais festivo de ser, né? Onde mesmo diante de situações complexas, muitas vezes a gente ri, né? Eu até esses dias estava postando um negócio sobre política, falando, né? Até quando a gente vai dar risada de algumas coisas que a gente não deveria dar risada, né? Mas como brasileiros, a gente acaba levando de um outro jeito. E eu vejo que na família tem essa confusão também, né? Você trouxe, no dia seguinte tem que estar tomando café, tem um embate, mas também vai de cada família. Né? Então eu falei da importância do contexto. Tem famílias que, justamente por conta de vínculos que foram construídos lá atrás, na infância, ou a falta deles, cria um clima muito mais bélico, né? Cria um clima muito mais difícil, cria brigas mais visíveis, né? Mais explosivas. E famílias que, justamente por terem tido uma construção de vínculo, né? Já desde a infância, que graças a Deus é a minha, né? A gente consegue resolver as coisas na conversa, a gente consegue ter um diálogo franco, aberto. Claro, como toda família, tem temas mais sensíveis, que requerem um pouco mais de paciência de ambos os lados,
mas eu percebo muito isso, né, da dificuldade às vezes que a gente como diferentes gerações, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, acho que é do ser humano, né, de tentar ver o ponto de vista do outro, né, e você ceder e entender, né, porque acho que também para a geração anterior tem uma dor, né, de você sentir que você está de uma certa forma envelhecendo, que o tempo passou, né, que você precisa ressignificar a sua vida, que de repente você teve um trabalho que foi ali o centro da sua vida e de repente você precisa buscar um outro significado, né? Teve uma aula da Fundação Tom Cabral que eu achei bem legal, que o professor trouxe a história de um fundador de uma empresa que ele, mais velho, ele ficou no conselho e ele tomou a decisão de fazer com os netos aquilo que ele não fez com os filhos, que foi viajar pelo mundo, contar histórias da família para que as histórias passem adiante. Então, contar a história de quando ele era criança, porque senão essas histórias vão morrendo, né? A gente não sabe. Se a gente perguntar aqui qual é o nome de bisavó, tataravó, as histórias familiares vão se perdendo. E quando a gente fala de empresas mais longevas, né, empresas que às vezes são centenárias, que no caso do Brasil são poucas, mas tem histórias de como chegou no Brasil, né, muitas vezes são de imigrantes, como chegou no Brasil, como foi, né, como aconteceu. Então, são histórias que para a família têm um significado. E quando a gente fala de negócios familiares, principalmente quando tem ali a família toda diretamente envolvida, são importantes para construir também uma identidade, né? Enquanto parte dessa família, enquanto parte desse negócio. De lembrar por que esse negócio existe, né? Por que isso foi feito, né? Com Para certeza. quê? Né? Até para você também ter visão de como você vai querer entregar isso para os seus filhos depois, né? Quando eu faço a história a gestão da história da família, traz muito isso que você fala, Cami. A importância, porque a cultura brasileira, ela não costuma trazer essa história e ter passado, né? A gente tem a expressão que fala que o Brasil não tem passado, porque a gente esquece muito fácil das coisas. Então, a gestão da história da família é sobre isso, eu trazer qual foi, da onde veio essa família, né? Muitos vieram da Europa, a grande maioria, questões, quais foram as dificuldades que tiveram que passar, quais foram as grandes decisões, quais foram os momentos chaves que fizeram a transformação, porque, de novo, a gente volta para aquela expressão take for granted, né? Porque você chega numa segunda, terceira geração, aquilo já está pronto, já está mais fácil, mas teve um processo pela qual a empresa ou a situação chegou até ali. Então, quando a gente olha, qual é o legado? O que significa ter o seu sobrenome, carregar o sobrenome do seu pai? O que significa isso, independente do caminho que você vá seguir, trabalhando na empresa ou não? E quando a gente olha em grandes famílias empresárias brasileiras, isso significa muito, porque se é uma família importante para o Brasil, importante para os negócios, para o PIB, e se é um membro de família que tem alguma atitude onde isso vai sair na mídia, isso vai impactar no valor da bolsa, se a empresa cai, o quanto ela pode perder milhares de reais por uma situação que foi para a mídia de uma pessoa que não soube se comportar, ou que exagerou na bebida, ou que bateu na mulher. Então, esse cuidado, quando a gente está falando de família empresária, é importante. Tem muito mais coisas envolvidas, né? São Muitas coisas. E quando você falou do não dito também, Cris, a parte do que não é dito, também a gente volta para a cultura brasileira, que a gente tem dificuldade de dizer as coisas, né? Tem algumas coisas que a gente acompanha de americano, tem um americano aqui no Brasil, ele fica, o que eu aprendo com o Brasil? E às vezes a gente vai se vendo, né? E ele fala, o brasileiro nunca diz, se convida para sair, ele nunca fala, não vou. Vou pensar, te respondo, quem sabe... Se a pessoa está na loja, e aí? Não, na volta eu vejo. Então, essa questão do não dito é muito forte. A pessoa não fala, não, nada me interessa, muito obrigada. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Sem sofrer, não posso. Você quer? Não. E simplesmente não, sem você sofrer com um não. E essa da cultura da família que vocês comentaram, que você trouxe da questão do livro, da família, da questão de estar junto, é muito a cara do Brasil, assim, de você não... Então você mistura tudo, você mistura uma cultura familiar com uma cultura de nação, de não saber dizer não. Total. E aí quando você vai para outros países,
você consegue ver isso claramente. Sim. Do quanto eles falam sim e não. Nós não somos o único país que não fala não, né? Já tive outras viagens, outros contextos. Eu sei. Eu já tô feliz agora. Teve até viagens em contextos que eu descobri isso na prática, porque eles não conseguiam me dizer não e eu achava que estava tudo certo, fazendo reuniões, marcando negócios e eu entendendo que estava tudo muito bem e cheguei lá e descobri que só estava 40% estava resolvido, porque eles não conseguiam me dizer o não, que não dava, que... Então, chatear. Exato. E Eles querem que a pessoa... Né? Exato, muito. Então, e interessante que, assim, quando a gente volta de novo para o Succession, por exemplo, às vezes eles estavam brigando por uma questão atual, mas a briga não era o atual, era o que não foi dito lá atrás, era eu nunca sou valorizada, a minha opinião nunca vale, mas não era sobre o momento atual, era só um reflexo daquilo que já tem uma história longa do que não foi dito, do que não foi apresentado, do que não foi suprido. Do que não foi conversado, né, e tudo mais. Bom, acho que hoje era isso, né? Eu queria muito trazer isso para vocês, porque realmente me tocou quando eu estava entendendo, né, lendo o livro e até onde isso desce. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Acho que tem uma reflexão sobre somos famílias brasileiras e a família está no centro. E isso acho que a gente leva. Cabe essa reflexão de entender onde a gente está, né? Mas, e do meu ponto, da minha cadeira, novamente, o não dito vai impactar no negócio. E a gente sabe como o trabalho é importante, você falou sobre isso em algum momento. Ou seja, a empresa, diferente de quando a gente trabalha numa multinacional e, né, a gente trabalha em empresas de grande porte, que simplesmente tem acionistas e não tem mais uma família por trás, ali a coisa anda e todo mundo trabalha muito bem, trabalha nos seus lugares, mas ela não tem o quesito emocional. Por mais que a gente fale, nossa, eu me dedico muito, eu amo meu trabalho. Sim, a gente ama o trabalho, mas eu não tenho esse quesito. Quando a gente vem para uma empresa, né, de família empresária ou de gestão, que ainda está ali, é a vida deles. Né? É a vida da pessoa que está, é a história, é o legado, é a vida, é o compromisso. Então, também, isso me impacta muito, porque um problema no negócio financeiro, ele impacta a cadeia como um todo. Então, acho que o que eu queria deixar de reflexão hoje é a gente olhar para isso. Se a família é a coisa mais importante que a gente como brasileiro tem, aonde eu estou inserido, quais são as questões que eu passo, aonde está meu dia a dia, quais os não. Exato. Que não são ditos. E eu acho que assim, olhar o que cada um está aprendendo sobre a família e como cada um pode buscar informação, que não olhar de uma maneira tão orgânica a família, né? Olhar de uma maneira mais profissional, entender como funcionam as famílias, como funcionam os papéis, onde eu posso buscar informação sobre isso, para eu me profissionalizar para eu ser uma boa mãe, para eu ser uma boa esposa, para eu ser uma boa empresária, uma família, do ponto de vista da família nesse caso, porque é muito fácil, eu quero ser uma boa empresária, tem vários cursos hoje onde você pode fazer de gestão, de empresa, de finanças, de economia, mas é do lado da família. Assim como também a gente olhar, quando você tem uma dificuldade, entender o que significa esse não, ou onde estão as minhas dificuldades de dizer não. Se uma parte minha quer dizer sim, eu digo não, se perguntar mais por que eu não consigo, e aprofundar essa relação interna, porque isso tende a se repetir. Então, hoje que eu não consigo falar alguma coisa para você, isso vai se repetir amanhã, e de repente fazer uma pausa e pensar por quê, e se fazendo os porquês, criando um porquê atrás do porquê, para buscar respostas, para ajudar a poder colocar os limites, a ir atrás daquilo que você acredita, falar aquilo que você quer. Teve um processo de governança que eu fiz, de governança emocional, que a gente faz isso para entender, né, quais são as travas. E eu fiz ia ter uma reunião de conselho que ia definir uma diretoria inteira para o próximo ano. E um dos membros do conselho estava muito aflito, não conseguia decidir, porque ia ter que enfrentar o cônjuge, não queria enfrentar o cônjuge de jeito nenhum. E a gente foi entender, e ela ia perder uma coisa que era valiosa para ela, que ela tinha razão, que ela criou, e ela ia perder porque ela não tinha ela não queria esse confronto. E aí a gente entendeu qual era o ponto
E aí, no momento que ela entendeu, tudo se transformou, ela conseguiu se posicionar na reunião, conseguiu fazer o que ela queria, não teve o confronto, e ela conseguiu dar os limites. Então, esse é um convite que eu deixo para vocês também como reflexão desse bate-papo. Show de bola. Gente, muito obrigada. Esperamos que tenham aproveitado novamente. Cá estaremos para a gente bater mais um papo. E super obrigada, meninas, por Obrigada. hoje. E se quiser ouvir algum tema específico, mande pra gente. Tchau, tchau.